Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos mais uma vez a lição. Eu espero que essa lição tenha sido de grande conhecimento para você e hoje a gente vai recapitular ela. Olha só que legal, nós estamos já na lição 9, quase perto do fim, né? Estamos estudando Marcos e está sendo de muito conhecimento para a nossa vida espiritual. E hoje não vai ser diferente. O nosso tema de hoje é controvérsias em Jerusalém. Mas, antes de nós entrarmos no assunto, eu gostaria de dar aquele recado rápido para você. Assista aí. Olá, como você está? Tudo bem? Meu nome é Ed Jober e eu quero fazer um convite muito especial para você. É sobre o estudo do Apocalipse, do livro de Apocalipse. Um livro extremamente importante na Bíblia e que nós precisamos entender os assuntos que nele contém. Você é o nosso convidado especial. Nós vamos começar esse estudo no dia 16 de setembro e você não pode perder, ok? Se inscreva no canal para não perder esse estudo junto conosco. Vai ser um prazer ter você aqui nesse canal. Não esqueça, dia 16 de setembro. Um abraço e até lá. Pessoal, o Apocalipse é espetacular você entender as profecias dele. Então, não esquece, já se inscreve no canal para não perder esse estudo dia 16 de setembro, ok? Vamos então fazer uma oração para começar nosso estudo? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado por toda a sua misericórdia que se renova a cada manhã. Pedimos agora, nesse momento, que o Senhor esteja conosco para abrirmos a Tua palavra, Pai. Por favor, fala conosco através dela e também nos dá entendimento para que possamos colocar em prática nas nossas vidas. É isso que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, como nós estamos estudando Marcos 11, já pega a sua Bíblia aí e já deixa aberta em Marcos 11, ok? Nós vamos ver, como a gente está fazendo nas outras lições, nós vamos estudar várias histórias de cada capítulo. Então é importante que você tenha a sua Bíblia aí, talvez uma caneta também para marcar os versos que mais te chamam a atenção também, tá? Para a sua Bíblia virar uma Bíblia de estudo, né? Não só uma Bíblia de leitura. Então vamos lá para o nosso verso para memorizar? Está lá em Marcos 11, 25. Leia comigo. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Desse texto nós podemos já tirar uma lição muito importante, que é a seguinte: como que Deus vai me perdoar se eu não perdoo o meu semelhante? E ainda o verso 26, que é o verso seguinte do nosso verso para memorizar, diz o seguinte: mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Olha só como é importante nós darmos o perdão também. Em Marcos 2 e 3 está relatado várias controvérsias entre Jesus e os líderes religiosos. Na lição dessa semana, capítulo 11, nós vamos ver outras controvérsias também que Jesus teve com os líderes religiosos. Os líderes religiosos procuravam sempre confrontar ou derrotar Jesus, mas nós vemos em todas as histórias que eles nunca conseguiram essa façanha. Parte da lição dessa semana nós vamos analisar por que uma parte das pessoas se opõe ao que Deus fala, além de considerar o que os cristãos podem fazer para diminuir o preconceito e falar ao coração daqueles que resistem ao chamado do Espírito Santo. Olha só que importante. Em Marcos 11, o ministério de Jesus se desenvolve em Jerusalém, quando ele vai para a Páscoa, ali entre os meses de março e abril. Você vai perceber que os capítulos 11 até o 16, quando fecha o livro, vão falar de um pouco mais de uma semana. Então olha só como Deus acelerou as coisas. Os capítulos do 1 ao 10 pegaram várias histórias ao longo de anos, mas esses focam em pouco mais de uma semana. Então olha só que importante que são esses versos e esses capítulos. Isso a gente entende que tem uma grande importância essas cenas finais. E é isso que a gente vai continuar estudando. Então agora nós vamos ver a primeira história desse capítulo 11, que é a entrada triunfal. Olha só que legal. Então pegue a sua Bíblia que nós vamos ler do verso 1 até o 11. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para aqui. Então foram e acharam um jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes e Jesus o montou.
E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Em complemento a esses versos que a gente leu, nós vamos também ler Zacarias 9, 9 e 10, que diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde Eufrates até as extremidades da terra. Então vocês viram que a história que nós lemos em Marcos 11 é a concretização da profecia que estava em Zacarias 9. Vocês perceberam que dos 11 versos que nós lemos da história da entrada triunfal, 7 deles só falam da parte do jumentinho? Por que tantos versos dedicados a essa parte da história? A lição traz para nós duas respostas em relação a isso. A primeira delas é: esse evento mostra os poderes proféticos de Jesus, ressaltando a dignidade da sua chegada e ligando esse evento à vontade de Deus. E a segunda parte da resposta é: esse aspecto da história está conectado a Zacarias 9, 9 e 10, que fala do rei entrando em Jerusalém montado num jumentinho. Então esses detalhes da história para a gente entender que estava se cumprindo uma profecia, que foi o que a gente leu lá em Zacarias. Essa história também remete a Salomão, quando ele entrou em Jerusalém, montado em uma mula, que você pode ver lá em 1 Reis 1. 500 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Zacarias predisse a vinda do rei. Agora essa profecia se cumpriria. Aquele que por tanto tempo havia recusado honras reais, estava indo a Jerusalém como o prometido herdeiro do trono de Davi. Sentar-se num jumentinho transmite a ideia de humildade, porque essa é uma característica importante dos cristãos. Diante da cruz, do que devemos nos orgulhar? Essas são algumas perguntas importantes para nós refletirmos na nossa vida. Vamos continuar então nosso estudo lá na parte de segunda-feira. E olha só esse título: Uma árvore amaldiçoada e um templo purificado. Então a gente vai entender um pouco mais dessa história na Bíblia. Vamos lá então agora dos versos 12 ao 26, ok? Acompanhe aí na tela. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais coma alguém do fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso, e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade eu vos afirmo que, se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Nós temos que entender que nada do que Jesus fazia era em vão. Tudo tinha uma lição para os seus discípulos.
E dessa história aqui da figueira não é diferente. Nós vamos analisar agora de acordo com a lição. De manhã, vindo de Betânia para Jerusalém, Jesus teve fome, e a distância entre essas duas cidades era de apenas 3 quilômetros. Vendo uma figueira com folhas, Jesus foi até ela para talvez encontrar algum fruto. Essa ação não seria considerada roubo, uma vez que no Antigo Testamento havia uma lei que alguém poderia tomar alimento do pomar ou do campo para saciar a fome. Essa lei você encontra tanto em Levítico quanto Deuteronômio. Mas Jesus não encontrou nenhum fruto nessa árvore. E aí ele disse o que está escrito lá no verso 14, que diz assim: nunca mais alguém coma dos seus frutos. Essa foi uma ação bastante estranha e muito atípica para Jesus. Mas o que veio depois foi ainda mais marcante. Jesus expulsou os vendedores do templo. E essa ação dele foi uma afronta direta aos responsáveis pelo sistema do templo. Eu acho interessante que as respostas de Jesus eram sempre usando versos do Antigo Testamento. E aqui não foi diferente. Como nós lemos, foi uma citação de Isaías e Jeremias. E depois desse episódio, o verso 19 vai falar para nós que eles saíram da cidade. Na manhã seguinte, voltando para a cidade, os discípulos ficaram surpresos ao ver aquela figueira que estava seca desde a raiz. Nesse ponto, Jesus ensinou sobre oração e perdão. O que tudo isso significa? Esses dois relatos são a quarta história em formato sanduíche que nós encontramos em Marcos. Vocês lembram dessas histórias em formato sanduíche? É quando começa uma história, ela é interrompida por outra, e depois disso finaliza a primeira história. Então, basicamente, um sanduíche, por isso que leva o nome. Em Marcos 11, como nós lemos aqui, a figueira e o templo estão em paralelo. Jesus amaldiçoou a árvore e purificou o templo, ações opostas. Mas a ironia é que a partir desse momento, os líderes religiosos iriam conspirar para matar Jesus. E essa ação significaria o fim do significado dos serviços do templo, que se cumpririam em Cristo. E a pergunta espetacular que fecha essa parte de segunda-feira é: que coisas em sua vida você precisa que Jesus purifique? Eu não sei o que você está passando, mas você sabe. Você sabe o que Jesus precisa purificar na sua vida. Então, não perca mais tempo, entregue isso nas mãos dele. Vamos para a nossa parte de terça-feira? Olha só o nosso título. Quem disse que você poderia fazer isso? Então vamos continuar nossa leitura em Marcos, agora a partir do versículo 27 até o 33. Leia comigo. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos. Olha só como Jesus não tinha nenhum dia de paz. Pelo que nós lemos aqui, eles foram até Jesus. Então, mais uma vez, para tentar confrontar, para tentar derrotar Jesus, mas a gente já sabe que eles não vão conseguir. Então, vamos continuar a nossa leitura. Eles perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si: se dissermos do céu, dirá: então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. É importante nós pontuarmos aqui que eles não buscavam a verdade, tá? Eles planejavam qualquer modo para prender Jesus. Se Jesus falasse para eles que a autoridade dele vinha de Deus, eles diriam que um simples carpinteiro não tem essa autoridade. Entretanto, se dissesse que sua autoridade era humana, eles o rejeitariam e considerariam um tolo. Mas como a gente já sabe, Jesus lia o coração deles. E nessa parte aqui não foi diferente. Jesus enxergou a armadilha que eles estavam tentando plantar. Com isso, ele falou que responderia, mas se eles respondessem a pergunta de Jesus antes, que foi justamente: o batismo de João Batista era de Deus ou dos homens? Os líderes perceberam que eles estavam encurralados, mas o mais impressionante é que eles mentiram, porque eles sabiam a resposta certa da pergunta. E isso deu a oportunidade de Jesus não responder também a pergunta deles. Vamos para a próxima parábola, que está em Marcos 12, do versículo 1 ao 12. Então, leia comigo. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores, para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo,
e eles esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim dizendo, respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos? E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Essa parábola que Jesus contou é semelhante a uma parábola descrita lá em Isaías 5, em que Deus apresenta uma acusação contra Israel. Então todos reconheceriam esse paralelo, especialmente os líderes, porque eles entendiam bem do Antigo Testamento. Essa história que Jesus contou se desenrolou de forma bem incomum, porque os lavradores se recusaram a dar qualquer fruto ao proprietário. Em vez disso, eles maltratavam e matavam seus servos. Por fim, o proprietário mandou seu próprio filho, esperando que o respeitassem. Mas não foi isso que aconteceu. Eles estranhamente raciocinaram que se matassem o filho, a vinha seria deles. A falta de lógica é impressionante. Através dessa parábola, Jesus advertiu os líderes religiosos sobre o rumo que seguiam. Não era tarde demais para eles mudarem os planos deles. Alguns iriam se arrepender, mudar e aceitar Jesus, mas outros não. Vamos então para a quarta-feira? E o nosso título é Deveres terrenos e resultados celestiais. Vamos continuar então nossa passagem agora do verso 13 ao 27. Acompanha comigo na sua Bíblia. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe, Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu, Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes, De quem é esta efígie e inscrição? Responderam, de César. Disse-lhes então Jesus, Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo, Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém, e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus, Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou, Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Uma qualidade desses fariseus é que eles eram perseverantes, né? Eles tentavam de todo jeito. Pena que era algo ruim, não era algo bom. Todos os dias eles vinham com uma pergunta ou algo novo para confrontar Jesus, para deixar ele maus lençóis junto ao governador ou junto ao povo. Nessa controvérsia que nós lemos, a primeira foi sobre os impostos. Naquela época, não pagar os impostos seria considerado uma rebelião, uma grande ofensa ao Império Romano. Jesus respondeu que eles deviam dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso fez ele escapar dessa armadilha que eles armaram para ele. Mas também ofereceu lições profundas da responsabilidade do cristão em relação ao governo. Jesus declarou que uma vez que estavam vivendo debaixo do poder romano, deviam prestar-lhe o apoio que lhes exigia.
no que não estivessem em oposição a um dever mais elevado. Embora pacificamente sujeitos às leis da terra, deviam ser primeiramente leais a Deus. Então, de forma resumida, o que nós lemos foi o seguinte: nós, como cristãos, temos que respeitar as leis civis, até o ponto em que ela não bate de frente com a lei de Deus. Depois dessa armadilha dos impostos, vem a história com os saduceus. E é importante pontuar que os saduceus não acreditavam em ressurreição. Então não fazia nem sentido eles terem perguntado aquilo. Esse cenário hipotético que eles apresentaram era uma lei que está escrita lá em Deuteronômio 25, sobre a propriedade na linhagem familiar. Desacreditando na doutrina da ressurreição, os saduceus apontaram para um dilema: na ressurreição, de qual deles ela seria esposa? E a resposta de Jesus foi fascinante. Ele dividiu em duas partes, referindo-se às Escrituras e ao poder de Deus. Ele descreveu o poder de Deus na ressurreição e indicou que não haverá casamento no céu. E defendeu a doutrina da ressurreição citando Êxodo 3, do 1 ao 22, em que o Senhor declara que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso significa que eles serão ressuscitados, pois o Criador é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que nesse momento estão mortos, mas ressurgirão. Se alguém lhe perguntasse: você conhece o poder de Deus? O que você diria? E eu vou além dessa pergunta: qual que foi o maior milagre que Deus já fez na sua vida? O ser humano esquece muito rápido das coisas, né? Geralmente nós lembramos só do maior milagre que Jesus fez na nossa vida. Mas quantos milagres ele faz na nossa vida diariamente? Por isso que eu falo para você, é importante você ter um bloco de anotações no celular ou mesmo físico para anotar todas as bênçãos que Deus faz na sua vida. Isso é importante por quê? Porque nos momentos de dificuldade nós podemos pegar esse bloco e começar a ler tudo que Deus já fez por nós. Com isso, a nossa fé é mais fortalecida e nós não cedemos à pressão das circunstâncias. Então, olha só como é importante ter esse bloco. Vamos para a parte de quinta-feira, então, o maior mandamento, que está lá em Marcos 12, do 28 ao 34. Então, leia comigo. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade dissestes que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Até agora, a maioria das histórias que nós lemos era sempre essa hostilidade dos líderes religiosos com Jesus. E é interessante que essa história aqui, desse escriba que aparece, ele vem de forma bem peculiar. O fato de um escriba ouvir as disputas e apreciar as respostas de Jesus mostra sua honestidade e coragem diante da hostilidade prevalecente contra Jesus. Seria mais fácil observar de longe, mesmo para um simpatizante de Jesus, mas aquele homem não fez isso. O escriba foi ao ponto crucial da religião. Ele perguntou a Jesus qual era o maior dos 10 mandamentos. Jesus respondeu para ele com muita simplicidade e clareza, citando o Shema, a confissão de fé do judaísmo, que está lá em Deuteronômio 6, 4 e 5, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E ainda ele deu um bônus para esse escriba. Ele falou qual que é o segundo maior mandamento, que está lá em Levítico 19, 18, que fala sobre o amor ao próximo. O escriba foi honesto, viu a clareza e simplicidade da resposta de Jesus e a confirmou. Podemos imaginar o olhar de desconfiança de outros líderes religiosos, uma vez que o escriba honesto disse que a resposta de Jesus era válida, algo que ninguém mais estava disposto a fazer. Jesus também elogiou o escriba por sua resposta honesta, dizendo que ele não estava longe do reino de Deus. Mas não estar muito longe do reino não significa estar dentro dele. O escriba ainda precisava reconhecer quem era Jesus e segui-lo, isto é, dar mais um passo na jornada da fé. Dessa história nós podemos tirar a seguinte lição: não podemos ceder à pressão do grupo. Olha só, se esse escriba cedesse à pressão do grupo, que é aquele ódio contra Jesus,
ele não passaria por esse momento agradável que teve falando com Jesus. E olha só como ele aprendeu quando ele teve humildade de falar com Jesus. Isso traz uma grande lição para nós. Você tem vergonha de falar de Jesus? Ou outra, você tem vergonha de falar com Jesus? Por exemplo, você vai num restaurante e faz uma oração bem disfarçada. Essa também é uma forma de ceder à pressão do grupo. Não se permita ceder à pressão do grupo. Vamos então finalizar com a nossa parte de sexta-feira? Voltando para a história da figueira, o ato de Jesus amaldiçoar aquela árvore é um importante aviso para todas as igrejas e todos os cristãos. Alguns que se consideram excelentes cristãos não entenderam ainda o serviço de Deus. Isso você pode analisar na sua vida também. Se você não está tendo os atributos do Espírito Santo, que a gente pode ver lá em Gálatas 5, alguma coisa está errada na sua vida espiritual. Porque tem uma frase que define muito a nossa caminhada espiritual, que é a seguinte: pela contemplação somos transformados. Então é bem lógico, se nós não estamos tendo o caráter de Deus cada dia mais, é porque nós não estamos contemplando Ele. Às vezes a correria do dia a dia, a vontade de acumular muitas riquezas, tiram o foco do que realmente importa, que é estar com Jesus cada vez mais. Aqueles que vivem para si são como a figueira, cheia de arrogância, mas sem frutos. Isso é uma grande tristeza. Por quê? Porque Satanás usa elementos não consagrados. Então, se você está indo na igreja, mas você não se consagra, você pode ser uma pedra de tropeço para as pessoas que estão lá. É simples assim, se você não está deixando Deus guiar a sua vida, outra pessoa está. Infelizmente, na vida dessas pessoas se realiza o que está escrito lá em Isaías 29:13, que diz assim: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. São cristãos só na casca, e isso é um grande engano. Na sentença contra a figueira, Cristo demonstra como é abominável aos seus olhos essa inútil ostentação. Ele diz que o pecador declarado é menos culpado do que aquele que diz servir a Deus, mas não produz fruto para a sua glória. Procure se dedicar mais a Deus e veja o poder dele atuando na sua vida. Eu espero que essa lição tenha sido de grande enriquecimento espiritual para você e, como você já sabe, nos vemos na próxima semana. Até o próximo vídeo.